Fala, galera. Vamos falar um pouco hoje umas ideias gerais de interpretação de gráfico aí no movimento retilíneo uniforme, né, o MRU. Para interpretar gráfico no movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, nós temos que ter em mente dois tipos de movimento, né, que é o movimento retrógrado e o movimento progressivo. Então, movimento retrógrado e movimento progressivo. O que seria esses movimentos, né? O movimento retrógrado é o movimento que ele, se nós imaginarmos uma reta, imagine que é uma reta, né? Temos a origem que é zero. Então, quando o que seria o movimento retrógrado? É quando o móvel, o corpo, ele parte nessa direção, sentido contrário à parte positiva. Então, aqui a reta é positiva, aqui é negativa. Então o que nós temos que entender? Quando esse movimento é retrógrado, ele é um movimento contrário, né? Contra a parte positiva, ele vai indo em direção à origem, ou seja, a velocidade ela vai sendo menor que zero, né? Nesse sentido. Então, olha só, já é o movimento progressivo, ele já é o contrário, ele vai nessa direção aqui, ó. Vou botar aqui de outra cor para facilitar a visualização. Então, o movimento progressivo, ele, como o próprio nome diz, ele vai em direção à parte positiva, ele vai saindo da origem da trajetória, né? Que aí nós chamamos de origem zero. Então, em vermelho é o movimento retrógrado e em azul é o movimento progressivo. Então, esses são os movimentos que nós temos que ter em mente para a interpretação de um gráfico no movimento retilíneo uniforme. Então, só para puxar aqui, ó, o azul é esse, e aqui o vermelho, não foi vermelho, o vermelho é esse aqui, ó. Só para não esquecer. Então, a partir disso, o entendimento do movimento, dos dois tipos de movimento para o movimento retilíneo uniforme, nós vamos agora interpretar o gráfico. Então, olha só, esse gráfico nós temos aqui essa parte, aqui, ó, nessa direção S, que é a posição, e aqui nós temos o tempo, né, que é o eixo X, aí o S no Y, X. E aqui nós temos um movimento. Então vamos estudar esse movimento aqui. Observe que sai de zero, que é a origem, e o móvel, o corpo, ele vai se deslocando. O que quer dizer deslocar, né? Ele vai caminhando. É essa parte aqui, ó. Linha mais cheia, ele vai indo, ó. Esse aqui seria a trajetória dele, ó, até chegar no T6. Então, essa é a trajetória. Então, olha só. O movimento, quando ele sai da origem, observe que ele vai, a partir dessa linha aqui, né, o entendimento dessa linha, ele vai o que? É um movimento que ele é progressivo, ele progride. Então, se esse movimento é progressivo, então eu vou colocar ele aqui, ó, o movimento progressivo, vou botar um progressivo. Até aqui, esse ponto aqui, ó, esse ponto. Já durante esse ponto e esse, que é o T1 até o T2, observe que o movimento ele nem é progressivo e nem é retrógrado. Ele mantém um movimento constante. Ó, a linha indica isso. Então, olha só, quando ele vai daqui, desse ponto, do T3, ó, aqui, ó, do T3 até o T4, né, ele já começa a ter um tipo de movimento. Então, observe que ele estava aqui, ele vai em direção à origem, que é zero. Então, quando ele vai até a origem zero, então esse movimento aqui ele vai ser um movimento retrógrado, né? Aqui, ó, o zero é aqui, ó. Então, ele vai em direção a zero, ó. Então, em direção à origem. Então, se é em direção à origem, eu acabei de dizer que o movimento vai ser o quê? R, retrógrado. Ele vai até T4, ó. Do T3 até o T4, observe que ele vai saindo da origem. A origem aqui é zero, ó. Tocou aqui, é zero. Ele vai saindo da origem. Então, quando ele sai da origem aqui, ó, esse movimento aqui, ele está se afastando da origem, mesmo para baixo, seria um movimento progressivo. P.
Aí ele vem, ó, do T4 até o T5, que é essa parte aqui, ele continua o movimento que nem é progressivo e nem é retrógrado. Então, esse movimento, ele continua em movimentação constante. Então, olha só, e já de T5 a T6, nessa parte aqui, ó, ele já vai em direção à origem. Então, se ele vai em direção à origem aqui, ó, no eixo X, né, para não esquecer, se ele vai em direção à origem, o movimento retrógrado. Então, olha só, nós temos aí, então, um entendimento a partir dessa linha mais cheia. Então, ele começa no movimento progressivo, ele mantém o movimento constante. Aqui ele desce até a esse ponto aqui, né, até esse ponto aqui. Então, observe, se ele desce até esse ponto, até o T3 aqui, é quando ele topa na origem, aqui, ó, ele está indo em direção à origem. Ó, a origem aqui, ó. 0, aqui é a origem. Então, ele topou que ele está no movimento retrógrado. Quando ele sai da origem e vai até o T4, esse movimento que ele já se torna progressivo, ele está saindo da origem. Aqui ele mantém constante, e aqui ele vai de T5 até T6, ele vai em direção à origem novamente. Ó. Então, se ele vai em direção à origem, o movimento é retrógrado. Então, é interessante o entendimento do gráfico, cai em Enem, né? Esse estudo gráfico e análise. E aí vocês têm que ter em mente, se é um gráfico do movimento retilíneo uniforme, é entender o quê? O que é um movimento retrógrado, o que é um movimento progressivo. E entender isso dentro de um gráfico. Lembrando, o S é a posição e essa parte aqui são os tempos. Então, ele sai de T1 até T6. E durante esse movimento, essa trajetória, ele faz os dois tipos de movimento. O movimento progressivo e o retrógrado. Então, entendendo o que é o progressivo e o retrógrado, tu vai compreender, a partir do deslocamento ou na trajetória, qual o tipo de movimento ele está fazendo aqui. E nós fizemos essa análise para entender esse gráfico. Então, espero ter ajudado aí vocês. E gráfico é importante, a interpretação de gráfico, né? Extrair essa leitura de gráfico é importantíssimo dentro do estudo da física aí, a partir das ferramentas dadas lá na matemática.